Pronto, olha, não sei o que está acontecendo, é o sinal mesmo aqui, livramento, a internet está péssima. Mas eu vou mandar um recadozinho rápido e eu acho que vocês estão de parabéns e é isso aí. E nós estamos bem representados aí por Brígida e Gessé. Eu estou tendo um problema técnico muito ruim aqui, a gente não está conseguindo resolver. Mas fica aí esse recado e boa sorte nessa live, vocês estão de parabéns. Posteriormente, eu estarei assistindo pelo Facebook e está sendo aí um grande instrumento de estudo e conhecimento, porque a Chapada Diamantina é um território muito importante para o Brasil e o mundo também. Então, essas atividades que estão sendo feitas aí são importantes, porque ter um certo conhecimento forte, ter um prazer de estar vocês e poder participar. Obrigado, Ugolino. Bom dia a todas e todos. Estamos aqui iniciando um novo programa na TV UNEB Campus Seabra, e é o programa A Terra à Distância do Centro de Formação e Organização Comunitária CEFORC. Em função do plano emergencial do projeto Bahia Produtiva, o CEFORC fez uma parceria com a TV UNEB Chapada Diamantina no YouTube, e o programa se propõe a discutir temas de assistência técnica e extensão rural para ser levado aos beneficiários e beneficiárias, aos agentes comunitários rurais e aos agentes comunitários quilombolas do projeto Bahia Produtiva. Então, a ideia é ser via YouTube, tentando ampliar o público para além do projeto Bahia Produtiva, e as lives vão sendo adaptadas para videoaulas ou podcasts para serem disponibilizados aos públicos específicos do programa. Esse programa acontecerá todas as quintas-feiras, às 10 horas, transmitido pela TV UNEB, canal do CEFORC, no YouTube, e Facebook do CEFORC também. Então, TV UNEB, canal do CEFORC no YouTube e Facebook do CEFORC. Hoje, para estrear nosso programa, nós temos aqui pessoas muito especiais. A Valéria Pascoal, que é nutricionista, mestre na área de nutrição e pediatria da Unifesp, diretora do Centro de Nutrição Funcional, autora de vários livros, cofundadora do CSA Brasil, Agricultura Sustentada pela Comunidade, integrante do movimento Slow Food no Brasil, coordenadora técnica do Projeto de Segurança Alimentar e Nutricional do Bahia Produtiva, é também cientista e pesquisadora dos alimentos da biodiversidade brasileira, conhecidas também como PANCs, né? E ela vai fazer para a gente, daqui a pouquinho, uma palestra sobre o valor nutricional dessas PANCs, né? Das plantas não convencionais, alimentícias não convencionais. Vamos ter também uma experiência muito interessante de uma experiência, como é que eu diria? Nós vamos ter a parte teórica, mas vamos ter também a parte prática, né, com a Ildete Tapuia, que é uma militante sindical, que todos aqui de Seabra, da região do território da Chapada Diamantina, conhecem a Ildete, da Associação Riacho das Palmeiras, e hoje ela está aqui acompanhada de uma das ACRs, que é a Thaisa, que está lhe dando o apoio, né, e o suporte.
Ouvimos a voz do Ugolino, que é o presidente da CEFOC, e vamos também ter a presença de Gessé Moreira, que é coordenador de ATER da CEFOC. Eu vou passar a palavra para o Gessé falar um pouco do programa, desse programa, e em seguida passamos a palavra para os demais. Onde é você, Gessé? Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Brígida, minha amiga aí, companheira de trabalho e amiga de longas datas aí. Falar um pouquinho, né, dessa questão do nosso programa da CEFOC, né, esse que é o nosso, como você falou, é o nosso primeiro programa de ATER, né, devido a essa adaptação do nosso trabalho, né, o trabalho de ATER do programa Bahia Produtiva aqui na Chapada Diamantina e algumas comunidades do território de Irecê. Anteriormente, nós tínhamos aí algumas atividades em diversas comunidades de diversos municípios da Chapada Diamantina e do território de Irecê, mas atividades de visita técnica, atividades de encontro comunitário, seminários territoriais, mas em função dessa situação que estamos passando de pandemia, o Bahia Produtiva adaptou essas atividades para atividades remotas, né? Então, aí nós temos agora esse programa de ATER tentando levar assistência técnica, extensão rural às comunidades, né, aos agentes comunitários e aos beneficiários do Bahia Produtiva, né? Então, esse é o nosso primeiro programa. E aí eu queria dar as boas-vindas a todos, né? Esse primeiro programa nós começamos aí com esse tema segurança alimentar e nutricional, né? Porque o principal foco do Bahia Produtiva é a segurança alimentar e nutricional das comunidades, dos beneficiários, das populações rural, dos agricultores e agricultoras, né? Então, esse tema foi escolhido e aí nós temos aí a participação da Valéria, né, que nos contagia aí toda vez que fala, né, com esse tema tão importante, né? E nós teremos uma série de lives aqui com esse tema também, com temas diversos aí de assistência técnica e extensão rural, né? Então, queria dar boa-vinda aí a Thaís, aí, essa CRI exemplar que nós temos, a Ildete, com a sua experiência aí e toda essa ancestralidade aí indígena. Agradecer aí quem está nos bastidores, ao Valdeir, que é nosso assessor aí de comunicação do CEFOC, ao Daniel e Oswaldo, que estão aí nos bastidores dessa live, né? Agradecer a todos aí que compartilharam essa live, e vamos lá, tem muito o que conversar aí, o tema é muito interessante. Obrigada, Gessé. Passamos, então, a palavra para a nossa convidada especial, né, a Valéria. E, Valéria, fique à vontade, apresente o que você tem para nos apresentar e, em seguida, a sua apresentação, a gente passa para a Ildete e depois aquelas pessoas que tiverem perguntas, os ACRs que estão nos escutando, fiquem à vontade também para fazer perguntas pelo chat, que nós vamos trazer as perguntas para a Valéria e para a Ildete responderem os questionamentos de vocês. Agradecer à TV UNEB por essa oportunidade, por nos ceder esse espaço tão importante, e dar os parabéns a toda a equipe técnica, ao corpo docente também da universidade, que tem nos apoiado bastante no território da Chapada Diamantina. Valéria, fique à vontade, se apresente, já fiz uma apresentação, mas se apresente e esteja em casa. Ai, que gostoso, Brígida. E assim, é um prazer, eu me sinto realmente em casa, né? Porque você vê que nós convivemos num treinamento, numa vivência, na verdade, muito importante. A Brígida, o Gessé, a Thaís.
E aí o Det aí que vai estar socializando a mesa comigo, discutindo essa questão de como que a gente tem uma riqueza, né? Do ladinho da casa da gente, e às vezes a gente vê as pessoas usando, assim, doentes e utilizando um monte de remédios, né? Que acaba gastando uma série de recursos financeiros tão importantes na farmácia. Quando, na verdade, a verdadeira farmácia que nós temos é a quitanda. E olha só, né? Para a gente que está perto aí com possibilidade de cultivar os alimentos, a gente está exatamente não precisando nem na quitanda, né? É só a gente sair do nosso quintal e pegar todos esses alimentos que está consumindo. Uma coisa importante que eu gostaria de iniciar esse bate-papo com vocês é entender bem o conceito de segurança alimentar e nutricional. Porque muitas vezes as pessoas encaram assim: eu tenho segurança alimentar e nutricional porque eu não estou passando fome, né? Eu tenho comida, eu tenho café da manhã, eu tenho almoço e tenho jantar, então eu estou bem, eu estou seguro. A segurança em termos de ingerir um alimento não é a segurança em termos de saúde e da gente estar nutrindo efetivamente as nossas células, as nossas reações bioquímicas para a gente efetivamente ter saúde e não doença. Por isso que mais para frente eu vou discutir um pouquinho com vocês uma composição aí, né, da cesta básica que a gente tem, e que muitas vezes é divulgada e muitas vezes está sendo distribuída nessa pandemia, no sentido de achar que essa cesta está contribuindo, né, para aumento da imunidade das pessoas, né? A gente tem que ter essa imunidade e a gente tem, num período de pandemia, onde os recursos financeiros estão cada vez menores, a gente acredita que oferecer uma cesta básica na composição que é usualmente utilizada, a gente está contribuindo para a saúde da pessoa. E muitas vezes a gente não tem essa contribuição. Então, eu acho que, pontuando que a alimentação, ela é fruto de nutrientes, de vitaminas, de minerais, de compostos bioativos que vão modular o nosso organismo, o que eu tenho? Eu tenho que conhecer o que eu tenho disponível na minha região que possa proporcionar esse aporte nutricional. Então, vamos supor que a pessoa, né, você, chapada, né, que pega meio que o bioma, já entrando um pouquinho, né, semiárido, na Chapada vocês têm uma riqueza nutricional, inclusive de muitas plantas, alimentos não convencionais, e de alimentos que até já foram utilizados no passado, e que por uma questão cultural ela deixou de ser utilizada. Então, nós temos, por exemplo, quantas cactáceas, né, que a gente não tem presente nessa região? Nós temos desde as palmas, né, mandacaru, do xique-xique, e umbu, né, que é a riqueza maior do que o umbu. Uma das pesquisas, né, do meu instituto, nós avaliamos a questão do umbu com outros alimentos da biodiversidade brasileira e muitos conhecidos, né, esses alimentos, como o próprio açaí, né? O açaí não é um alimento que virou uma mania nacional e internacional, inclusive, um alimento muito exportado. E, por incrível que pareça, o umbu, ele tem uma capacidade antioxidante, uma capacidade de proteger o nosso organismo, deixando ele muito mais forte contra vírus, bactérias, qualquer desequilíbrio, né, orgânico relacionado ao setor imunológico, maior do que o açaí. Só que as pessoas não sabem dessa propriedade. E muitas vezes as pessoas pegam um alimento que vem de longe, né, bioma amazônico tem umbu, vem aqui para o sul, que eu sou do sudeste do país, a gente traz esse alimento para cá, tendo todo um impacto, né? O impacto de produção de CO2, de se tornar um alimento sustentável, sendo que no final, do ladinho, tem. Vocês aí, tem muitos alimentos, inclusive o umbu, do ladinho de vocês. E aqui, por exemplo, eu tenho açaí, mas eu tenho açaí da Jussara, que tem o mesmo, ou até mais um pouquinho valor nutricional de ter mais antocianidinas, mais poder antioxidante, do que o açaí que vem do norte do país. Então, a primeira coisa importante é a gente conhecer a riqueza nutricional do nosso bioma. Voltando na questão das cactáceas, nós temos a possibilidade de ter tanto os frutos dessas cactáceas, as flores,
E as folhas? Então, por exemplo, uma cactácea, que é, na verdade, a única cactácea folhosa, é uma cactácea que está tomando uma dimensão universal chamada Ora pronobis. Você já deve ter ouvido falar aí da Ora pronobis. A Ora pronobis é uma folhinha, né, que dá um caule super espinhoso, por isso que a gente tem até que tomar cuidado quando a gente vai estar lidando com a Ora pronobis. Mas ela é riquíssima em proteína. Ela tem o dobro de proteína do que alimentos que vêm de outros países, né? De outras regiões muito longe, como, por exemplo, a quinoa, que vem dos Andes, porque o Brasil não tem clima para produzir quinoa, e um preço muito caro, que muitas pessoas não têm acessibilidade. Nós temos a Ora pronobis, que pode ser cultivada no Brasil inteiro e principalmente num bioma mais semiárido, com uma riqueza de ter o dobro de proteína, todo o perfil de aminoácidos importantes, e além disso, uma riqueza de minerais que, assim, não tem comparação. A Ora pronobis é um dos alimentos mais ricos em magnésio. Mas, Valéria, por que é importante o magnésio? O magnésio, ele é fundamental para a gente garantir, por exemplo, minha saúde cardiovascular e a minha pressão arterial. Porque o magnésio, ele ativa, formando uma substância no meu organismo que é vasodilatadora. Então, toda vez que eu consumo um alimento com bastante conteúdo de magnésio, eu tenho uma vasodilatação. Com isso, eu tenho o quê? A redução da minha pressão arterial. E quantas pessoas que você conhece que tem pressão arterial alta, que vai no médico? O médico, ele passa um remédio para redução da pressão arterial e junto com o remédio para reduzir a pressão arterial, ele geralmente não passa um diurético? Realmente, diurético. Ótimo. O diurético é para quê? Para a gente estar excretando mais sódio, mais potássio, mas mais o sódio para reduzir, né, a questão do sódio que tem ligação com a pressão arterial. Só que na hora que eu consumo diurético, eu vou excretar um montão de magnésio, um monte de magnésio. Mas você não vê um médico falando para você, você vai tomar o diurético e você tem que consumir mais alimentos fontes de magnésio. E aí o que acontece depois de um tempo que você está consumindo o remédio para redução da pressão arterial e também o diurético? Esse diurético vai espoliando, vai jogando fora o magnésio, e aí essa substância que é produzida, né, que ajuda a deixar nossas artérias bem dilatadas, começa a diminuir o magnésio, vai diminuindo o calibre da artéria. E aí a pessoa volta a ter aumento da pressão arterial. Aí quando ela está tomando os remédios e volta a ter a pressão arterial, ela volta no médico. Aí o médico vai falar assim: ah, você criou resistência à droga. Agora eu tenho que mudar o seu medicamento. E vai dar um outro medicamento para essa pessoa. Quando, na verdade, se a pessoa estiver ingerindo alimentos fontes de magnésio e que a gente tem uma imensidão, palma, mandacaru, xique, todos esses que eu falei, são alimentos riquíssimos em magnésio também. Então, eu não preciso, né, usar o remédio. Eu tenho possibilidade de ter exatamente no meu quintal, além de toda essa questão de proteína, ferro de excelente qualidade. Mas, Valéria, eu já ouvi falar que o ferro principal de ser absorvido é o ferro das proteínas animais, da carne. O que você deve ter ouvido falar, e é correto, é que o ferro, para ser absorvido, ele tem que estar na forma química de ferro ferroso, que é encontrado nas carnes, por exemplo. Só que como que eu transformo o ferro que eu tenho em muitos alimentos do meu quintal, nesses grandes alimentos, fontes de ferro, em ferro que tem uma excelente absorção? É consumindo esse ferro que está na forma férrica, junto com algum alimento fonte de vitamina C. E aí esse ferro, ele se converte rapidamente no ferro ferroso. E quando a gente fala em vitamina C, lógico que todos vocês já vem na cabeça as frutas cítricas, elas são riquíssimas em vitamina C.
Sim, mas outras frutas que não são cítricas também são ricas em vitamina C, como, por exemplo, o próprio caju, né? Um alimento riquíssimo, mamão, goiaba e assim por diante. Só que, às vezes, a gente está jogando fora, no lixo, ou deixando na terra, não que não é importante a gente nutrir a terra, mas a gente está deixando, às vezes, na terra, alimentos que são riquíssimos para o meu organismo, como, por exemplo, as ramas da cenoura. Então, você, agricultor, né, os agrônomos que estão presentes, a população de uma maneira geral, a cenoura, não tem como ter a cenoura sem a rama da cenoura, ela vem junto, né? É tudo muito equilibrado na natureza, ela vem junto. O que as pessoas fazem? Come a cenoura, que é fonte de nutrientes importantes como beta-caroteno, e joga fora a rama da cenoura, que tem mais beta-caroteno do que a cenoura tem, e é lotado de vitamina C, que é tão importante para eu conseguir fazer a absorção desse ferro, dessas folhas, presente na minha refeição. E quando a gente fala em punk, em plantas alimentícias não convencionais, o que é? Qual é essa classificação, né, da punk, plantas alimentícias não convencionais? Na verdade, eu adoro a definição do agrônomo do nosso projeto, inclusive do Bahia Produtiva, do Nuno Madeira. Ele fala assim que essas plantas são as hortaliças tradicionais que a sociedade brasileira dos mais diferentes biomas consumiam e que, com o tempo, nós fomos tendo uma alimentação globalizada e fomos perdendo toda essa riqueza, toda essa soberania alimentar, consumindo alimentos de outros países. Então, essas punk, elas são hortaliças tradicionais. Tanto que quando a gente está numa comunidade de agricultores, com agricultores um pouco mais velhos, mais assim, né, anciões com mais know-how, experiência, que a gente começa a falar e fala, imagina, eu comia isso, e aqui é chamado como brejo, e aqui... A riqueza de conhecimento que tem e que foi perdido, isso, gente, é um patrimônio imaterial que a gente deve recuperar com a maior urgência possível. Então, a primeira punk que a gente tem que consumir, que seria o que não é hábito, né? Então, é o convencional porque não convencional porque não é o hábito, são as partes não convencionais dos alimentos convencionais. Então, se eu tenho abóbora, região aí também potencial, né? Grande produção de abóbora. Abóbora, legal. Eu consumo abóbora? Sim. Eu consumo e guardo algumas sementes das abóboras, principalmente dessa produção toda orgânica, né? Agrosustentável? Guardo, porque é incrível. O Brasil, ele é um dos maiores importadores de semente de abóbora, sendo um dos países que mais produz abóbora. É umas coisas que não tem senso. O agricultor tem que guardar essas sementes e cada vez ter mais autonomia nessa produção. Mas as folhas da abóbora são desperdiçadas, como também as folhas da batata doce, sendo que tanto a folha da abóbora como a batata doce são riquíssimas em vitaminas e minerais e riquíssimas também em magnésio. Então, eu quero aqui demonstrar para vocês que a gente efetivamente tem uma riqueza que a gente pode ficar muito longe, mas muito longe dos supermercados, e a gente consegue ter todo o suporte nutricional, mesmo tendo uma dieta, uma alimentação mais tendendo ao vegetarianismo e até ao veganismo, né? Porque as pessoas falam assim, eu quero consumir menos proteína animal, mas eu tenho preocupação em relação ao cálcio. Porque foi induzido na cabeça das pessoas que para as pessoas estarem bem de cálcio, elas têm que consumir leite e derivados. Leite e derivados são alimentos fontes de cálcio? São. Mas eu tenho verduras como a própria couve, a selga, brócolis, olha, pronobis, a beldroega, moringa, a chaia, que tem muito mais cálcio do que o próprio leite. E olha que interessante, quando você entra no conhecimento do equilíbrio da sua alimentação, da sua dieta, mais importante do que eu só pensar no nutriente isolado, é eu pensar nesse nutriente dentro do meu organismo, como que ele pode ser utilizado e como ele pode ser desperdiçado.
Quando a pessoa tem um consumo, né? E a gente já observou isso em inúmeros estudos, inclusive em uma pesquisa que a gente está realizando, né, em toda a Bahia. Quando a pessoa consome muita proteína animal, então muita carne, frango, ovos, leite, e consome pouca quantidade de frutas, verduras e legumes, mesmo eu tendo uma ingestão adequada do cálcio, porque eu consumo, sei lá, 2, 3 porções de leite por dia ou derivados, então eu estou bem de cálcio, às vezes esse cálcio ele é desperdiçado. E por que ele é desperdiçado? Ele é desperdiçado porque o ambiente renal fica ácido e ele vai excretar, ele vai jogar fora esse cálcio. Então, na hora que eu entro com todas as PANC de conhecimento de vocês, né, que vocês cada vez mais vão conhecer mais e mais, vocês vão entrar com alimentos que são fontes de nutrientes alcalinizantes, como o próprio potássio, como o próprio magnésio. E na hora que eu alcalinizo essa excreção renal, eu retenho mais cálcio. Então, a questão do cálcio para prevenir osteopenia, osteoporose, na verdade, o ditado mais certo é: o menos é mais. O que eu tenho que fazer? Às vezes, consumir um pouco menos. Eu posso consumir um pouco menos de cálcio, mas conseguir reter esse cálcio no meu organismo, evitando doenças como, por exemplo, as pedras renais, né? Os cálculos renais, que é assim de pessoas que têm cálculo renal. E como que eu previno e trato um cálculo renal? Diminuindo proteína animal que acidifica a minha excreção renal e aumentando a ingestão de muitas plantas, de muitas hortaliças e principalmente das plantas alimentícias não convencionais. Tudo bem até aqui? Então, tranquilo. Quando nós, então, falamos nessa questão da cesta básica, e é uma discussão que a gente está fazendo, que eu trouxe para vocês, da cesta básica e como que a gente pode enriquecer para ter uma cesta que a gente não chama mais agora de básica, né? Toda a equipe da VP, o Instituto VP, pesquisando e analisando as possibilidades dessas cestas, né? Pelos vários biomas brasileiros, e eu vou trazer uma proposta aqui para vocês agora. A gente não chama mais de cesta básica, a gente chama de cesta viva. Então, eu vou pedir para o pessoal, né, da TV UNEB colocar aí, por favor, a minha apresentação, para que eu passe mais rapidamente, para que aí a Ildete consiga fazer a apresentação dela e eu abrir para tirar todas as dúvidas possíveis que eu tiver condições de estar discutindo com vocês. Você pode passar os slides agora? Então, pode passar. Então, a propósito, pode passar esse? Acho que ele vai passando para mim. Pode clicar no próximo. Vamos ver se aqui. Acho que deve ter dado um probleminha lá, mas ele já deve estar arrumando, né? Daniel deve estar organizando. Enquanto o Daniel se organiza ali com a tela... Você vai falando comigo, Brígida. Eu vou comentando aqui, temos muitas pessoas aqui de diversos locais nos assistindo. Está presente também a Janeide, que na próxima semana vai estar aqui nesse momento também, né, numa live aqui com a gente. Agradecer a ela pela audiência aí. E quanta informação importante, hein? Quanta informação dos produtos, né? Dos pratos que a gente pode pensar. Já pensei aqui 1000 pratos coloridos, né? Mas vamos lá, estamos prontos. Vamos lá, então pode passar o próximo. Perfeito. Então, olha, cesta viva. E aí, o que eu quero agradecer, né? Com certeza tem agricultores nos assistindo. Eu quero agradecer demais você, agricultor, porque essa cesta viva só é possível pelo trabalho árduo de vocês, né?
na verdade, vocês produzem a minha ferramenta de trabalho, que é o alimento. E você, agricultor, realmente, eu não, né? Isso vem de uma história. Vocês são as pessoas com mais cultura, né? A agricultura é a primeira cultura da nossa civilização. Então, olha que lindo, né? Vocês conseguem produzir essa cesta viva. E muitas vezes a gente consome os alimentos que vêm da indústria alimentícia, de muitas monoculturas, e que não está trazendo saúde para as pessoas. Porque todos vocês conhecem pessoas doentes, ou com alteração de colesterol, ou com câncer, diabetes. Então, vamos lá, agricultor, continue nesse trabalho árduo, que nós, nutricionistas, com certeza, precisamos demais do trabalho de vocês. Essa Cesta Viva, então, foi toda uma proposta, pode passar, para a gente estar exatamente, pode passar, para a gente estar conhecendo, pode deixar, aliás, para a gente estar conhecendo, pode voltar só um pouquinho, para a gente estar conhecendo exatamente como que a gente tem que trabalhar com esses alimentos. Então, aqui, olha, um alimento que nós temos disponíveis no Brasil inteiro, que é a banana. A banana é um alimento que a gente pode utilizar toda. Então, a banana é um alimento convencional e o coração da banana, tudo, o palmito da banana, todas essas outras partes que não são consumidas da banana, são também chamadas de punk. O que eu quero chamar a atenção aqui? A banana, ela pode ser consumida de todas as formas, mas uma parte da banana sempre a gente deve guardar e logo que a gente ou compra, ou está na nossa produção, é utilizar a banana verde. Então, olha a banana, duas coisas que eu posso fazer com a banana maravilhosa. Banana verde, o que eu vou fazer? Guardar, pegar uma parte, cozinhar essa banana verde por volta de 10 minutos, e aí eu posso fazer o que eu quiser. Eu aqui na minha casa, eu tenho sempre a banana verde cozida, que quando eu cozinho um pouco mais, eu deixo no congelador, e eu posso pegar a banana mesmo e comer a banana em pedaços, essa banana verde cozida. Fica parecendo, quem nunca comeu, ou já comeu pinhão, fica parecendo um gosto de pinhão. Ou eu posso bater e fazer a biomassa da banana verde, ou eu posso fazer a farinha da banana verde. O que for da banana verde, vocês podem fazer, mas é um dos melhores alimentos que são chamados de pré-bióticos. Um alimento que vai dar comida para as boas bactérias intestinais. E, Valéria, por que é importante eu dar comida para as boas bactérias intestinais? É importante, primeiro, para eu ter meu intestino funcionando todo dia adequadamente. E quando o meu intestino funcionar adequadamente todo dia, vocês não têm ideia do número de substâncias e de hormônios que são produzidos no intestino. E um dos principais hormônios produzidos no intestino, na verdade, um neurotransmissor, é a serotonina, que é o hormônio do bem-estar e do prazer. Quantas pessoas vocês não conhecem que têm problemas relacionados à depressão, né? A pessoa não tem pique, muitas vezes até relacionado mesmo à questão de esquizofrenia, pessoas que têm mais impulso para o uso de drogas ilícitas. Quando que a gente imaginaria que o impulso, uma necessidade bioquímica de uma droga ilícita, como maconha, crack e tal, pudesse ter relação com o intestino? E tem, porque as boas bactérias intestinais produzem esses neuropeptídeos que dão uma sensação cerebral de prazer. Então, a banana, ela vai ser consumida verde para produzir uma série de substâncias. E se eu tenho a banana muito madura, que às vezes eu vou no mercado, numa feira, no final da feira, banana madura, não vou nem comprar essa banana que vai estragar. Você vai comprar, sim, a banana madura também, porque a banana madura você vai levar para sua casa, você vai cortar em pedaços menores e vai congelar essa banana para tudo que você for utilizar. Desde o preparo de uma vitamina a um bolo, você utilizar como açúcar, porque o açúcar, infelizmente, dá comida para as más bactérias intestinais. Então, quando você muda o seu hábito alimentar, ao invés de comprar um produto alimentício que é cheio de açúcar, né, e um monte de outras coisas juntas, que dificulta todo esse trabalho intestinal, eu vou estar dando um alimento que vai dar saúde intestinal. Saúde intestinal é o primeiro ponto para aumentar a imunidade. Se
se parasse minha live aqui para vocês e falasse assim, Valéria, o que a gente tem que fazer para aumentar a minha imunidade nessa época de coronavírus? Você vai cuidar dos alimentos que cuidam das boas bactérias intestinais. É o primeiro ponto. Por que isso? Porque o intestino é o maior órgão imunológico que tem dentro do nosso organismo. Então, se eu estou bem com a minha saúde intestinal, eu vou estar bem com várias outras coisas e muito, mas muito bem com a minha imunidade. Pode passar. Pode passar, que aí é a Constituição da Sexta. Depois esse material a gente vai socializar com vocês, tá bom? Pode passar. Que eu quero chegar agora na composição. Uma coisa importante, né? Quando nós fizemos essa Cesta Viva, um dos objetivos também foi comparar o preço dessa Cesta Viva. Porque aqui eu posso estar falando um monte de coisa para vocês e falar assim, puxa, mas isso é impossível, é inviável pelo custo, a gente não conseguiria socializar. Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós fizemos o cálculo, né? Da cesta normal, dessa cesta convencional, da cesta básica. Depois, nós fizemos toda uma proposta da Cesta Viva e nós fomos nos mercados, em grandes mercados e grandes feiras também, que foi antes, né? Foi um pouquinho antes de março. E nós comparamos, inclusive, o preço. Então, por isso que a gente teve uma pesquisa de mercado. Porque uma coisa muito, muito complicada que a sociedade tem na cabeça é que o alimento orgânico, biodinâmico da agricultura natural, ele é mais caro. Ele é mais caro por quê? Porque as pessoas não estão comprando no local certo. Se você vai pegar realmente no Pão de Açúcar e for comprar um alimento orgânico, um pé de alface sai R$7, R$8. Quando você tem acesso direto ao agricultor, e aí vem todo um comércio muito mais justo, você vai cada vez mais diminuindo o valor. Porque você tirou quem? O atravessador. Que muitas vezes esse atravessador, ele é super injusto com o agricultor. Eu gosto muito do pensamento do Steiner, da antroposofia, que coloca que o que eu produzo do meu trabalho, eu tenho que ter fruto do que eu produzo do meu trabalho. E não uma outra pessoa que não produz o meu trabalho ter esse fruto, né, na questão financeira mesmo, dizendo, de uma maneira geral. Por isso que eu faço parte de uma ONG que começou na década de 70 no Japão, invadiu a Europa na década de 80, 90, Estados Unidos e Canadá, e há quase 9 para 10 anos chegou aqui no Brasil, e eu faço parte desde o início, né, dessa implementação, eu faço parte do grupo COR, do Grupo do Coração. Nós implementamos CSA. O que vem a ser o CSA? É a comunidade que sustenta a agricultura, mas sustenta esse agricultor de porteira fechada. A gente sustenta todo o organismo agrícola. E a gente tem todo um apreço por esse agricultor que produz esse alimento exatamente no ano inteiro. E nós pagamos um mês antes o que nós vamos receber no mês seguinte. Faça chuva ou faça sol. Então, aí, na hora, eu nem fiz pelo CSA, mas se fosse, então, o CSA, que eu já tenho outro trabalho científico publicado, o valor, então, é muito menor. Mas não é o valor só do preço de cada coisa, é o apreço que a gente tem que ter exatamente pelo agricultor. Mas vamos passando, então. Aqui foi só para vocês entenderem depois a metodologia, quando vocês receberem. Pode passar o próximo. Isso. Bom, então, aqui, ó, na Cesta Viva, o que nós vamos ter? Toda a Cesta Viva são feitas com alimentos orgânicos. E aí você vai falar, mas puxa, né? Mas vai ter uma condição de ter tanto arroz integral orgânico? Por exemplo, eu fiz parte, né, de todo o movimento para a gente tornar lei orgânica na Prefeitura de São Paulo da merenda escolar ser totalmente orgânica. E essa lei já faz uns 4, 5 anos, né? A gente consegue ter na merenda escolar, que é a maior merenda, eu acho que uma das maiores cidades do mundo, né? São Paulo é uma das maiores, a gente consegue ter totalmente arroz orgânico. E esse arroz orgânico vem da onde? Do movimento do MST, por exemplo, que é um dos grandes produtores de arroz orgânico. E que consegue produzir tudo o que a gente precisa e até um pouco mais do que a gente precisa tendo outros mercados.
Então, aqui a proposta é feijão orgânico, arroz orgânico, mesmo a massa integral, né? Que a gente vai numa proposta de trabalhar sem o glúten, sem o trigo, porque o trigo não é um alimento que é produzido no nosso país, a gente não produz 2% do que a gente precisa, ele é totalmente importado. E, infelizmente, quando a gente consome o trigo, a gente está assinando embaixo de um alimento híbrido, né? Ele não é transgênico, mas é híbrido, que o nosso organismo não consegue reconhecer, e daí a gente acaba tendo uma série de doenças relacionadas à ingestão desse trigo, muitas doenças autoimunes, doenças, né, que a gente tem em termos mesmo de tireoide aumentando demais, e quantas outras de imunidade por causa desse trigo. Então, a gente trabalha com massa sem o trigo. O óleo que a gente tem que consumir no Brasil não dá para ser o óleo de soja, nem o óleo de canola, nem o óleo de milho. Por quê? Porque esses óleos são transgênicos. E quando um agricultor se dispõe a plantar um alimento transgênico, ele está dando o maior tiro no pé dele. Porque a semente transgênica é aquela semente que você não consegue multiplicar. Então, você vai ficar na mão, né, da indústria da semente, que está ligada à indústria farmacêutica, assim por diante, né? Mas isso fica para um outro dia de história. Quando a gente vai falar do sal, o sal tem que ser um sal mais possível, sal marinho. Porque o sal que a gente utiliza, esse sal refinado, é utilizado muito ácido para deixá-lo mais branquinho e refinado. E aí ele vai aumentar aquela acidez renal que nem eu falei para vocês. Então, o sal marinho, o sal de Mossoró, né? Região do Rio Grande do Norte, é um sal brilhante, com bastante quantidade de magnésio, de uma forma super interessante. E aí, o que a gente faz? A gente começa já nesse sal, na casa de vocês, preparar esse sal com um mix, né? De ervas e especiarias que você tem no seu quintal. Então, é o que a gente chama do sal aromático, né? Daquele sal, assim, que você vai consumir uma menor quantidade, mas você vai ter uma imensidão de nutrientes. Por exemplo, no projeto, né? Que eu sou nutricionista aqui em Bauru, de uma grande comunidade, né? Bem carente, que deveria ser classificada como uma comunidade de insegurança alimentar, mas são totalmente seguros, tem maior segurança alimentar e nutricional. Nós temos um sal que até a gente batizou, que ele chama Caru-sal. É um sal feito com caruru, que aí para vocês pode ter outro nome, né? Mas é um caruru, é uma verdura que é punk, antes não era punk, e que você pega aquela verdura e você vai ver no caruru aqueles amaranto do caruru. Você pega aquele amaranto do caruru, você coloca assim, um monte de grãozinho na tua mão. Você pega aquele amaranto, mistura no sal numa medida de 1 de sal para 9, né, desse amaranto do caruru, você vai ter um sal extremamente alcalino. Muito, mas muito melhor do que o sal do Himalaia, que o pessoal, né, às vezes de classe social mais, eu consumo sal do Himalaia, que ele é benéfico, ou a flor de sal, ou sal rosa. Este sal que é feito na casa de vocês, com o caruru que tem no Brasil inteiro, vai ser um sal muito melhor para a nossa saúde, evitando, inclusive, né, que nossos ossos sejam desperdiçados, ficando com ossos muito mais saudáveis, né? Sempre a gente deve ter uma porção de chá por dia. E vocês podem escolher o chá de ervas e especiarias que tiver no quintal de vocês. O mês passado saiu um trabalho até que a gente publicou no nosso site, né, no VP Online, que é o nosso site científico, mostrando que uma porção de chá por dia, chá, gente, é uma coisa super tranquila, né? Tomar o chá com açúcar, mas chá é uma coisa super tranquila. Uma porção de chá reduz em 34% a possibilidade do risco de qualquer doença crônico-degenerativa. Doença crônica vai da obesidade, aumento de colesterol, passando por diabetes, câncer, Parkinson, Alzheimer e tantas outras. Uma porção. Então, por isso que a gente coloca na cesta viva essa questão de ter exatamente o chá. E aí a gente vai trabalhar com os tubérculos, né? Tubérculos, as raízes. E quantas possibilidades que a gente tem. Uma que não seria legal a gente trabalhar porque não tem essa riqueza nutricional e que não é produzida no nosso país, mas é a que é mais consumida, é a batata.
A batata inglesa, o próprio nome diz inglesa. Dificilmente no nosso país a gente consegue produzir uma batata inglesa sem agrotóxico. É muito agrotóxico, a gente não tem clima para produzir. Só que o nosso país é riquíssimo em raízes e tubérculo, né? A gente tem da mandioca, cará, inhame. Meu Deus, a gente tem até tubérculos que não dão embaixo da terra, né? O caramoela é um grande exemplo, caramoela. Ah, tá até aqui, ó, que eu fiz uma live no sábado, ó, o caramoela. Não sei se a maioria de vocês conhecem o caramoela, ó, tá vendo? Ele é lindo. O caramoela, ele dá na árvore, ele é aéreo. E olha que às vezes você tem caramoela desse tamanho que você fala, como que consegue ter essa sustentação? Então, é essa diversidade, essa riqueza que nós temos, é que a gente tem que trazer para as nossas receitas culinárias. Porque, por exemplo, o caramoela, ele é riquíssimo em fitoquímicos, importantíssimo para aumentar a minha imunidade. O inhame aumenta demais a imunidade. E eu posso fazer preparação, por exemplo, com inhame, com cará, de leites vegetais que ficam uma delícia, com a mesma concentração, consistência, colocando às vezes ou qualquer outra coisa que a pessoa quer, que uma criança também deseja tomar, e eu não vou ter, por exemplo, a gestão do leite e derivados que não são orgânicos e biodinâmicos e que estão lotados de antibióticos. Imagina, eu consumo um alimento, né? Que nesse alimento eu vou consumir um remédio junto. Então, a hora que eu pego um leite e consumo o leite, o de caixinha, então nem se fala, isso não pertence mais a vocês. Esquece o leite de caixinha. Vocês vão consumir o leite que foi produzido por aquele animal que você conhece, o que é utilizado tanto na ração desse animal, como também os medicamentos que é utilizado nesse animal. Porque senão eu consumo um leite riquíssimo em antibiótico que vai acabar com as minhas bactérias boas, mata as bactérias boas. Eu entro num desequilíbrio na chamada disbiose intestinal e aí começa a minha imunidade piorar, toda a produção da minha serotonina, tudo que eu já falei para vocês, tá? Então eu tenho possibilidades com esses tubérculos de fazer coisas exatamente fantásticas. E aí a gente vai utilizar todas as verduras que a gente tem no nosso quintal, mas dando esse olhar para enriquecer com essas verduras que, por enquanto, são chamadas de punk. Daqui a pouquinho, nesse trabalho, né, força-tarefa, que vocês, Bahia, vocês vão ser exemplo para o mundo. Guardem isso que eu estou falando hoje nessa live. Vocês vão ser exemplo para o mundo. Vocês vão mostrar que é possível a gente aumentar a diversidade e das mais de 15 mil plantas alimentícias que a gente tem comestíveis, e que a gente consome nem 200 plantas, nós vamos conseguir aumentar demais essa diversidade e que daqui a pouquinho as punk não vão ser consideradas mais punk. Porque na hora que eu consigo achar uma taioba, uma orapronobis, o caruru, o bredo, a beldroega, para comprar na maioria das feiras e no supermercado, já não é mais planta alimentícia não convencionais. Então, nosso papel aqui é fazer exatamente que ocorra isso. Então, aqui nas verduras, a gente tem toda essa dimensão. De legumes também, né? A gente vai estar aproveitando o máximo de legumes que a gente conhece e que tem a possibilidade, né? Ah, mas eu nunca experimentei aquele legume. Ótimo, então agora é hora de experimentar com receitas também bem gostosas, né? E as frutas? Então, frutas é o que eu peço para vocês, né? E aqui a gente vai estar fazendo todas as adaptações para as frutas de cada bioma e depois eu vou mandar essas adaptadas para vocês também do bioma mais caatinga, né? Mais semiárido. As frutas, a gente tem que consumir exatamente o que dá, Eu tenho, por exemplo, abacate. Abacate é um alimento que dá mais ou menos em todos os locais, né? Banana, abacate. O abacate, você consome? Ah, Valéria, eu consumo, eu gosto do abacate, legal. Mas você consome a casca do abacate e o caroço do abacate? Ah, não, isso eu não consumo, não sabia que podia consumir. Aí vem a surpresa. Tanto a casca do abacate como o caroço do abacate, ele tem mais nutrientes, de vitaminas e minerais e compostos bioativos, que são esses fitoquímicos que são produzidos pelo alimento principalmente orgânico e que nos protege demais, né, o nosso organismo, aumentando a nossa imunidade, do que a polpa do abacate.
Então, o que a gente tem que começar a fazer? Aprender a fazer. A farinha, por exemplo, tanto da casca do abacate como do caroço do abacate. E aí, a hora que eu aprendo a fazer uma série de farinhas, né? A farinha do caroço do abacate, a farinha do jatobá, a farinha do babaçu, tudo que eu consigo fazer de farinhas, que é uma imensidão, eu consigo fazer preparações culinárias de bolo, de torta, de panqueca, de tudo que vocês imaginam, de maneira muito deliciosa, sem ter a presença do trigo e tendo muito mais, né, soberania alimentar. Então, pode passar o próximo, rapidamente, porque eu já devo ter, né, vencido a minha fala. Pode passar. Então, essa é a proposta da Cesta Viva, tá? Próximo. Tá. Aqui, gente, é a cesta básica tradicional que todos vocês conhecem, né? Então, aí, o arroz branco, feijão tipo 1, o macarrão, o açúcar, o sal, o óleo de soja, a margarina, e aí vai por toda a cesta que vocês já conhecem. Às vezes eu brinco, né, quando eu estou fazendo trabalho em algumas aldeias indígenas, de vários locais do país, né? Do norte ao sul, que eu já fiz trabalho em aldeias indígenas, às vezes eu brinco assim, eu falo, a FUNAI, ela às vezes ela está mais contribuindo, né, para a doença no índio do que para a saúde, porque às vezes, sem um conhecimento, incentiva que o indígena consuma esses alimentos, sendo que não são esses alimentos que é para consumir ninguém, muito menos os indígenas, né? Com tantas raízes, tubérculos, com tanta biodiversidade que tem. Então, essa cesta realmente não é a cesta básica para ninguém, muito menos, né? Pelas comunidades indígenas e de quilombolas, inclusive, mas indígenas mais ainda. Vamos então, pode passar o próximo. O que eu fiz aqui? Pode passar? Pode passar, que depois vai ter as explicações. Pode passar, que eu quero agora, rapidamente, pode passar. Todo esse material, vocês vão receber muita coisa legal, a gente vai socializar todo esse material com vocês. De 3 a 5 vai ter um evento bem importante do Bahia Produtiva, a gente vai falar mais ainda, pode passar isso também. A gente vai socializar tudo. Bom, então vamos agora aqui para o preço dessa cesta viva comparado com a cesta básica. Porque na hora que você fala, meu Deus, vai ser tudo orgânico, vai ser tudo com um monte, uma cesta completa, é um absurdo. Então, gente, a cesta viva ficou 202 e a cesta básica 180. Para consumir tudo orgânico, todas as verduras necessárias, as frutas necessárias, fazendo toda uma composição proteica adequada. E aí, a hora que a gente vai começar a olhar daqui para baixo, eu vou passar rapidamente para depois a gente poder socializar esse material com vocês, vocês vão verificar que nutricionalmente uma coisa não compara com a outra. E aí, esses R$20 que está dando diferença, o que a gente faz com R$20? Bom, só que eu gasto na farmácia, eu começo a enviar a conta dos familiares na farmácia quanto que gasta. Muitas vezes os vizinhos, se vocês não têm essas contas, porque você já tem hábitos legais, assim. Agora, vamos ver nutricionalmente? Pode passar, então. Nutricionalmente, ó, vocês vão guardando, pode passar. Ó. Então, guardem a questão das cores, né? A cesta básica, ela é altamente acidificante. Olha o valor acidificante dessa cesta. Valéria, um valor acidificante desse cálculo que os nutricionistas fazem, chamado PRA, o que significa? Significa que seu sangue e a sua excreção urinária está ácida. E toda vez que eu tenho o meu sangue ácido, minha excreção urinária ácida, eu aumento a possibilidade de um monte de doenças. Eu aumento a minha resistência à insulina, então a minha facilidade de aumentar de peso corporal, de ter diabetes é muito maior. Eu aumento a possibilidade de ter câncer. Câncer é uma doença que muitas vezes o gatilho é um ambiente ácido. A célula tenta se compensar, se defender daquele ambiente ácido. Aí ela tem uma transformação na sua configuração e aí um monte de célula desconfigurada gera a questão do câncer, além de contribuir na osteopenia e osteoporose. Porque na hora que eu tenho acidez no sangue, meu sangue não pode ficar ácido. Aí eu tiro cálcio, magnésio, potássio do meu osso para jogar para o sangue ficar alcalino. O que acontece com o meu osso? Cada vez menos reserva de cálcio e de magnésio.
Então, a gente vê a diferença de uma para outra, né? Uma extremamente ácida e a outra muito alcalina. Pode passar o próximo? Aqui também, próximo isso. Aqui, então, a gente foi comparando, né? Da cesta viva com a outra, toda a questão de calorias, de carboidrato e proteína, e tudo melhor na cesta viva. Pode passando. Pode passando. Aí a gente vai ver a questão dos nutrientes, né? Olha a quantidade, gente, de fibras, a diferença que eu tenho na cesta, né? Viva para a cesta básica. E fibras é fundamental para tanto saúde cardiovascular, para saúde relacionada à glicemia, assim por diante. E aí a gente começa a ver toda a concentração nutricional, né? Da cesta viva com os nutrientes. Olha, não dá nem para comparar, né, gente? A concentração de vitamina C, de vitamina A, pode ir passando. Pode ir passando, né? O cálcio lá está os dois, de potássio, pode ir passando. Cálcio bem disponível. Ficou faltando uns outros slides. O que será que aconteceu? Acho que ficou faltando. Devo ter cortado a minha apresentação. Mas, enfim, aí eu socializo depois com vocês. Todos os nutrientes, né? Aí foi calculado o magnésio, zinco, vários outros, tendo maior concentração na cesta viva. Então, por aqui, gente, dá para a gente começar uma discussão dessa riqueza que a gente tem no quintal e infelizmente, né, da carência, né? Nós temos desses nutrientes dentro do nosso organismo. Então, muitas vezes o lixo, a terra está rica de nutrientes e o nosso organismo super pobrinho de nutrientes, evitando, né? Evitando não, né? Acelerando doenças, gastando dinheiro com remédios que ainda sobrecarrega todo o meu sistema de detoxificação, diminuindo mais meus nutrientes no organismo e virando um ciclo vicioso de doença, né? Então é isso, gente. Eu vou passar agora para a Ildete para a gente depois abrir a discussão. Muito obrigada. Toda manhã, mas nossos tempos são limitados, né? E realmente muito boa apresentação, informação. Eu estou aqui encantada. Eu moro na roça, já estou aqui pensando, nossa, eu aproveito muito para fazer compostagem, né? Mas já estou pensando, poxa, eu joguei fora tanta coisa boa, né? Você falando dos caroços de abacate e tal. Antes de passar para a Ildete, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, dá aí um like, um joinha, né? E com outras pessoas para conhecer a TV UNEB. Lembrando que a partir de hoje, toda quinta-feira, nós vamos estar aqui com uma especialista e mais uma pessoa que vem da área prática para a gente dividir esses conhecimentos. Ildete, está com você a palavra. Eu sei que Ildete tem feito comidas maravilhosas, já tive a oportunidade de ir lá na comunidade dela e, para minha surpresa, a mesa toda era uma fartura, né, de punks, né? E depois, eu acho que é legal você contar essa experiência sua também, de fornecer, né, para eventos, almoços, né, aí para o território da Chapada Diamantina, né, e como é que você aprendeu com seus familiares, com seus antepassados, seus ancestrais, sobre essa cultura e essa coisa tão rica que você trouxe de volta para a sua comunidade, Ildete? Licença aqui para eu falar um pouquinho antes de Ildete. Bom dia, gente. Eu queria dizer que já estou aprendendo muito mesmo aqui com vocês, Valéria, conversando aqui também com Ildete, que tem um conhecimento gigantesco sobre tudo isso. E a alimentação saudável hoje é o que a gente precisa, né? Todos nós. Saúde. Então, assim, já feliz por estar participando e feliz mais ainda por estar aprendendo tudo isso com vocês. Muito obrigada mesmo, Valéria, Ildete, todo mundo,
Vamos continuar. Desculpa, Thaís. A Thaís, gente, é uma das nossas ACRs, né? Agente Comunitária Rural de Ceabra, né? Da comunidade da Prata, e que tem sido uma grande colaboradora aí conosco. Bom dia a todas, todos. Então, eu sou agricultora, eu moro na comunidade de Riacho das Palmeiras e estou hoje secretária-geral aqui do sindicato também e dos agricultores de Ceabra. Assim, em termos, eu não conhecia o termo punk, é muito novo para mim, para nosso povo. Eu conheci mais ou menos uns 3 anos atrás, através de Brígida. Ela viu algumas postagens nossas de alguns pratos, e aí ela comentou sobre as punks, e aí eu disse assim, eu nem sabia que conhecia com esse termo. A gente conhece como mato de comer ou folha de comer, é aquilo que eu aprendi com os meus ancestrais, com minha avó, mas com minha avó materna, eu fiquei muito tempo com ela, acompanhava, ia para a roça com ela e aprendi a fazer no dia a dia, desde cedo a gente já ia ajudando a fazer o preparo das folhas, multimistura com folha de mandioca, e eu acrescentei algumas que, assim, em lista do que a gente prepara, trabalha na comunidade. A gente trabalha muito com a saborosa, a taioba, que é ancestral, a gente tem ela há muitos anos na família, e a gente preserva ela, tem questão cultural também. Temos o inhame, a língua de vaca, a betalha, bredo, e deixa eu ver mais, o coração de banana, aquela parte de baixo, a gente usa ele muito como refogado. Folha de mandiocas, a gente faz o cortado dela, faz também multimistura. A quiabo fofo, algumas pessoas conhecem como quiabo de vento, e o xique-xique, algumas pessoas conhecem como coroa de frade. A araruta, a gente faz ela em tapioca, a gente tem ela também com uma planta ancestral e preserva por questão cultural também, a gente nunca fica sem ela. A folha do maracujá, a gente faz o refogado dele também, e o maracujá novo também, se faz o cortadinho, os picados. E o jatobá, que é a nossa planta também, assim, a gente usa ele muito, ele nasce lá à toa, a gente usa ele como a farinha, a gente faz bolos em suco, shakes, coisas assim. Então, ele é muito importante para a gente também, sempre a gente está fazendo o uso dele. E o oráculo nobis também que temos e usamos. Então, essas são as plantas, os matos de comer que a gente tem, que a gente trabalha. Antes a gente, quando minha avó, lembro que ela fazia, eles usavam muito para o consumo diário, assim, até para suprir a alimentação, a necessidade de alguma alimentação que tinha, ou dificuldade mesmo, às vezes, de encontrar alguma alimentação. Já hoje a gente usa como para estar mantendo a nossa cultura e para, sobre também, a gente está estimulando e nos empoderando de usar e deixar vivo essa cultura que a gente tem, que muitas comunidades perderam. Algumas comunidades já têm contato com outras alimentações que o mercado oferece, que a mídia oferece, então eles perderam essa cultura. E a nossa ainda está viva, e é o que a gente pretende de manter. E muita gente também, às vezes, nos encomenda, a gente faz para vender também. Algumas pessoas têm curiosidade de experimentar. E eventos, reuniões, alguma coisa assim relacionado à alimentação, muita gente pede. Então, temos esses alimentos lá e, assim, eu não tenho conhecimento do poder nutricional de cada um deles. O que eu sei mais é sobre o dia a dia, o preparo, o fazer, e é isso. É isso, Ildete. E é mais, né? Porque assim, hoje nós estamos aqui com essas duas experiências, né? Uma mais acadêmica, de conhecimento nutricional,
e esse conhecimento ancestral seu, né, da sua comunidade, que intuitivamente sabe o que é bom para a sua saúde, né? Eu acho que isso é muito interessante. Ô, Gessé, eu queria passar a palavra para você explicar um pouquinho como foi o projeto sobre a segurança alimentar, né, que vem sendo feito aí pelo Bahia Produtiva, que a Valéria também participa, mas como isso ocorreu aqui no nosso território? Então, só referendar que o Bahia Produtiva, né, é um projeto do governo do estado, através do estado da Bahia, através da CAD, a Companhia de Ação e Desenvolvimento Regional, né, em parceria com o Banco Mundial. E esse projeto, ele traz investimentos, né, para diversas comunidades rurais, através de edital. Acabou de sair o resultado do edital, de mais um edital do Bahia Produtiva, e nós, na CEFOC, prestamos assistência técnica para esses empreendimentos, para essas associações que são contempladas com esse investimento do governo do estado. Né? Então, dizer da importância dessa live, em parceria, agradecer ao pessoal da TV UNEB, né? Que essa live é uma realização da TV UNEB, CEFOC e governo do estado, através desse programa do Bahia Produtiva. Então, como eu falei, o Bahia Produtiva, ele investe na comunidade em diversas cadeias produtivas, né? Nós temos cadeia produtiva aí do leite, avicultura familiar, caprino-ovinocultura, temos a mandiocultura, temos as cozinhas comunitárias, temos o café, né? Tem diversas cadeias produtivas, mas o principal foco do Bahia Produtiva é a segurança alimentar e nutricional da população rural, dos agricultores e das agricultoras, né? Então, assim, garantir a diversidade dietética dessa população. E aí, o programa que é encabeçado pela Valéria, né? O programa de segurança alimentar e nutricional dentro do Bahia Produtiva, ele vem desenvolvendo essas ações, fazendo esse resgate dessas plantas que nós deixamos de nos alimentar, muitas vezes por essa lembrança, né? A nossa memória afetiva traz que se alimentar algumas, né? Traz que se alimentar dessas plantas é ruim, é um tempo que era tempos difíceis, e não é, né? Ali essas plantas nos trazia a nutrição necessária, né, para que nosso organismo tem. Então, assim, desde o início, e aí eu queria falar aí, mandar um abraço para o técnico, para os nossos ACRs, né, agentes comunitários, para Lucas aí, que é o técnico de campo atual, mandar um abraço para Adão está aí. Adão é nosso técnico do início, continua sendo nosso técnico, apesar de estar afastado para tratamento. E Adão, desde o início, nós do CEFOC, desde o início, sempre trouxemos esse assunto dessa diversificação dietética, da segurança alimentar. Então, nós tínhamos lá um empreendimento que é da cadeia produtiva do leite, mas nós trabalhávamos com ele toda essa questão do quintal produtivo, né, da necessidade deles valorizarem, terem renda também, né, do quintal ali. Então, Adão sempre levava e leva nas assistência técnica dele esse conceito da segurança alimentar. Então, apesar de que o empreendimento é de galinha caipira, mas ele passava lá para os agricultores a compostagem, um canteiro econômico para eles produzirem hortaliças. Então, a terra do CEFOC, ela sempre foi focada na agroecologia e na segurança alimentar das populações. É bom a gente referendar. E aí, recentemente, nós fizemos aí, através da capacitação da VP, uma pesquisa, né, sobre segurança alimentar, que ela visava justamente tentar identificar qual é a situação nutricional, qual é o hábito alimentar da população rural hoje, né? E aí fizemos diversos questionários com os beneficiários. Foi a VP, né? Fez essa pesquisa, trabalhou essa pesquisa, já fez essa devolutiva, e nós vamos levar para
para os nossos beneficiários, como que é, e aí agora traçar ações de assistência técnica, extensão rural, para a gente tentar mudar o cenário, né? Quando a gente fazia pesquisa, que a gente perguntava, fazia alguns questionamentos, a população muitas vezes não se identificava, não se reconhecia em estado de insegurança alimentar, mas de fato estava, porque estava comendo produtos de má qualidade. E semana que vem a Jainei vai trazer muito desse conceito de insegurança alimentar, de que o acesso ao alimento, mas o alimento de má qualidade, ao transgênico, você não está se alimentando, você não está em estado de segurança alimentar e nutricional, né? Então, esse resgate aí é importantíssimo trabalhar esses conceitos. Então é isso, Brígida. Eu queria só dizer também que essa live ela está sendo transmitida simultânea aí pelo Facebook do CEFORC, né? E como Brígida falou, toda quinta-feira estaremos juntos aqui. Bom, acho que então podemos partir aí para algumas perguntas que já tem aqui, porque eu acho que a partir dessas perguntas que a Valéria vai respondendo para a gente, e aí o Det também, a gente vai poder, né, compreender mais ainda a importância dos alimentos orgânicos, de uma boa nutrição, de uma boa... e de o que é uma segurança alimentar. Então, nós temos aqui, mas antes também quero dizer que tem um recadinho aqui do João Bosco, né? O João Bosco, que foi aqui secretário de Agricultura aqui de Piatã, depois ele foi da IBDA, foi gerente regional. No momento que ele esteve aqui na gerência regional, ele trabalhou muito conosco nessa questão de trazer projetos de agroecologia para essa região, e ele diz assim: parabéns a todos pelo evento. Valéria, sempre ativa. Fiz curso de CSA com a participação dela, e hoje faço parte do CSA Nirvana. É muito legal. E aí as perguntas têm uma, né, como criar uma CSA, aproveitando aí essa deixa dele, né, o que é uma CSA e como criar. Tem uma outra, eu vou colocar um bloco de perguntas e depois a gente tem tempo aí para a gente conversar mais. Vitamina B12, quais punks você indica, né? E uma que eu achei muito interessante, que aí eu acho que dá para também fazer mais junto aqui. Qual o motivo do não uso das punks? É o desconhecimento ou o preconceito nos grandes centros urbanos? E o não uso de talos e folhas? E aí eu acrescentaria essa outra pergunta, que eu acho que casa com isso aí, a alimentação é um ato político? Então, fiquem à vontade, Valéria e o Det, tá, para responderem. E o Det quer começar? Quer que eu comece? O que você prefere? E o Det, vamos começar por essa questão. Você... Bom, no que diz aqui... Oi. Não, essa questão, né, de se alimentar é um ato político, né? Começa com essa. Sim. Eu acho que sim, que tem isso também, porque hoje a gente vê que algum tempo para cá, né, a gente vê que a mídia ela tem muito esse poder de influenciar. O capitalismo ele tem esse poder de influenciar o que quem tem acesso às redes é que tem o poder de influenciar, de mostrar o seu produto, o que é mais gostoso, aquele que tem um aspecto mais bonito. Às vezes a gente se preocupou muito com isso, com o aspecto físico ou com o aspecto do paladar, e aí a gente acaba esquecendo do poder nutricional que pode ter ou não por trás desses alimentos. A gente tem que estar se preocupando também com essa questão, com o que a gente está vendo, com o que está sendo apresentado.
E é por isso que a gente, hoje, a nossa comunidade, ela foca mais nessa questão de estar escutando mais os nossos anciões, nossos antepassados, para a gente saber o que é aquele alimento nosso, o que é aquele alimento que é natural da minha cultura, da minha comunidade, para mim saber o que é que está sendo bom para mim ou não. Eu acredito que é um ato político, assim, também. Quando envolve tudo isso, eu acredito que sim. Ai, eu acredito demais, Ildete. É o que eu falo, vocês, né, as comunidades tradicionais são os nossos grandes mestres, né? Você sabe que o ano passado, vocês estão me escutando? Tá tudo certinho? Oi? O ano passado eu tive... Tá tudo ok? Tá, que aqui deu uma mensagem. Qualquer coisa vocês vão me falando. O ano retrasado, na verdade, eu participei de um evento enorme na Itália chamado Slow Food, né? Terra Madre. E incrível, como tinha muitas comunidades tradicionais e a riqueza dessas comunidades. E a proposta deles, né, é que em breve tenha uma universidade unificada onde os verdadeiros mestres sejam exatamente, né, vocês indígenas, quilombolas, os extrativistas. Então, é isso. Você olha para o seu cabelo... Oi. Só um instante. A voz está ótima, mas a imagem sumiu. Sumiu? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Agora voltou? Agora voltou. Acho que eu tinha que descartar uma coisinha. E aí a gente olha, Dete, só para o teu cabelo, para a tua pele, já vê que você está nutricionalmente super adequada, entendeu? Então, é isso. Sinais e sintomas, né? Eles vão refletir o que a gente está por dentro. As pessoas falam assim, a questão estética tal, é o reflexo da minha nutrição interna. Então, meu amor, é o caminho mesmo. Concordo com você que é um ato político, porque isso, às vezes, Ildete, que eu falo, meu Deus, como que o indígena, até de um trabalho que eu faço aqui, né, numa aldeia indígena aqui de Havaí, pertinho de Bauru, 1 hora e pouquinho daqui, quando a gente começou a fazer esse trabalho, eu fiquei muito preocupada, porque eles plantam muitos alimentos, vão no mercado da cidade, vende tudo e compra um monte de produto alimentício, sabe? Biscoito recheado, iogurte, aqueles biscoitinhos, né? Aqueles salgadinhos e tal. Meu Deus do céu, não comem aquilo que produzem. E o cacique, para vocês terem uma ideia, eu estou cuidando do cacique da aldeia que tem diabetes. Não pode isso existir, gente. E o pior de tudo, que nessa comunidade, quando a gente começou, a gente levou o pessoal aqui da Unesp, que a gente faz parte integrante do grupo de identificação de punks, a gente entrou, eles autorizaram todo o nosso trabalho. E a gente viu aquela imensidão de plantas que tem, alimentícias, plantas medicinais, e que eles não estão consumindo porque as pessoas mais velhas e a avó que mais entendia de fazer aquele chazinho, aquele remédio e tal, ela infelizmente faleceu e os mais jovens não pegaram essa cultura, essa riqueza de cultura. Então, quando você fala nessa questão que vocês fazem esse trabalho e tá lá, sabe, consumindo as coisas que vocês plantam e mantendo essa cultura, é demais. Porque aí é político, né? Eu vou no mercado, dou dinheiro para uma indústria alimentícia, né? Que muitas são multinacionais. Eu estou dando tiro no pé da agricultura familiar. É tiro no pé. Então, o que eu tenho que fazer? Urgente é consumir os alimentos que eu produzo ou, no máximo, consumir os alimentos que são produzidos pela agricultura familiar. E é isso. E eu vou mais. O ato de se alimentar, ele é um ato político e ele é um ato espiritual. Porque na hora que eu consumo um alimento que é produzido sem substâncias químicas, né? Sem veneno, esse alimento produzido, inclusive, com carinho e amor, e por isso que eu vou falar do CSA daqui a pouquinho, esse alimento tem uma energia vital. Essa energia vital, ela nutre muito mais do que nossas células. Ela nutre a nossa alma. Eu tive uma experiência ano passado que eu fui fazer uma imersão em agricultura natural no Japão. Aí eu percebi o que é essa agricultura que os nossos agricultores familiares fazem, muitos fazem, e que a gente sente um bem-estar de estar comendo esses alimentos, de estar fazendo dia de campo, de estar junto, porque exatamente tem uma energia que eles estão pesquisando lá no Japão,
que você pega um alimento cultivado com veneno, a energia que tem é desse tamanhinho, e uma energia de um alimento orgânico com todo amor e carinho que é preservado é desse tamanho. Então, isso modifica as nossas relações. E a gente coloca a urgência de modificar essas relações. Porque não é que as pessoas todas estão com câncer, muita gente, todo mundo conhece alguém com câncer, sim, mas a nossa sociedade está cancerígena. A nossa sociedade está desorganizada. As pessoas só pensam no umbigo delas, elas não pensam no outro. E por onde que a gente começa essa mudança de pensar no outro? Fazendo a escolha de que alimento que eu coloco dentro do meu organismo. É aí que começa a mudança. Por isso que eu coloco que a mudança, ela é, inclusive, espiritual. Bom, então vamos aqui. Eu acho que eu vou para a questão mais técnica e depois eu vou para o CSA. Da questão mais técnica, né, da vitamina B12, é muito importante que a gente saiba que a vitamina B12, ela é produzida em boa parte pelas boas bactérias intestinais. Muita gente se preocupa assim, eu estou me tornando vegetariano, vegano, o que eu faço com a B12? Eu posso deixar a pessoa bem tranquila que ela pode até precisar da B12 num futuro, depois de 1 ano, 2 anos, e é lógico que a gente vai vendo pelos sinais e sintomas dessa pessoa a necessidade, mas eu posso falar para a pessoa ficar bem tranquila se ela tiver uma alimentação variada, com muitas fibras, com muitos prebióticos e sem presença de agrotóxico, porque o agrotóxico é outro que devasta a microbiota intestinal. Sem a presença de uma ingestão de leite, queijo, derivados com antibiótico que devasta essa microbiota intestinal. Então, a pessoa pode ficar bem tranquila. Lógico que se for o caso mais para frente de um vegano com uma necessidade, não tem B12 em nenhum alimento de origem vegetal nas concentrações importantes. É só origem animal. Só que as pessoas esquecem que ela é produzida no intestino. Então, se tiver, e a pessoa não quiser ter essa opção de consumo de nenhum alimento animal, aí possivelmente pode ser indicado uma suplementação. Então, essa é da B12. Do desconhecimento, do preconceito, né, de consumir as punk, eu posso falar para vocês que como as punk elas foram invadindo agora a mídia, né? Nós já tivemos um MasterChef com punk, né? Nós temos a Paola Rossetti, que é uma super parceira nesse trabalho de punk, que inclusive faz parte, né, do MasterChef. Grandes chefes, o Alex Atala é um deles. Então, essa questão que está ganhando a mídia, o que eu falo para vocês? Os grandes mercados, as grandes capitais, elas querem consumir as punk. Elas querem consumir a taioba, a bertalha, a Ora Pronobis, elas querem consumir o caruru, elas querem consumir. Só que elas não têm acesso a esses alimentos. Então, vocês não têm ideia do mercadão que está sendo formado e que a gente precisa atuar nessa cadeia produtiva, porque do lado eu tenho o campo e muitas vezes o agricultor encara aquilo como um mato, e ele, como é mato, ele fala assim, puxa, eu não vou levar isso para vender. Ela dá de forma espontânea. Não é justo. Eu tenho que cultivar lá o alface, que é um alimento super insustentável, que precisa de um monte de água. Eu tenho que cultivar tudo isso para eu poder ir para uma feira, mesmo que for agroecológico orgânico, e vender. Eu tive esse tabu, gente, com o meu agricultor da minha CSA aqui de Bauru. Para eu convencer o Marcelo, que há 9 anos de CSA, a primeira CSA do Brasil, a colocar um caruru, né, uma beldroega, uma taioba como item da cota do CSA, foram 5 anos. Porque ele achava que não era justo ele cobrar por uma coisa que ele não tinha trabalho para cultivar. Então, olha só a loucura. Então, esse desconhecimento, ele cada vez está vindo mais à tona e a sociedade precisando. Eu tenho muita inserção na área de nutrição, né? Eu tenho um curso de pós-graduação na área de nutrição funcional em 23 capitais do Brasil. Tenho mais de 15 mil nutricionistas formados pelo meu instituto. Todas elas começando a prescrever, querendo. E aí elas falam, Valéria, onde eu encontro? Porque o meu paciente não está conseguindo. Então, olha a importância da gente levar, né? Então, agora é unir a ponta do campo até essa prescrição, consultório, merenda escolar e assim por diante.
Então, esse desconhecimento ainda existe, mas ele vai vir numa velocidade muito rápida e que a gente vai ter que se falar. Preconceito, né? Isso que o Gessé colocou é verdade. Muitas pessoas, né, que tiveram que consumir esses alimentos numa época de fome, essas pessoas têm um preconceito de consumir esses alimentos, principalmente as pessoas que convivem mais na caatinga, né? Então, é um preconceito consumir a palma, o mandacaru, o xique-xique, é um preconceito. A jaca, né? Um alimento que foi muito assim, associado com a questão da fome. E aí, esse preconceito a gente vai tirando como? A gente vai tirando esse preconceito, fazendo as pessoas, né, conhecerem que esse alimento, que era uma coisa de carência, ele está se tornando, né, uma pérola. Ele está se tornando um alimento, assim, super precioso, que todo mundo agora está querendo consumir esse tal do umbu. Eu estava esse ano, na feira que eu fui na Suíça, e tinha um stand brasileiro, você não tem ideia, o mundo inteiro naquele stand do Brasil com essa coisa do umbu, que nem louco em cima do umbu, o mundo inteiro querendo. Então, assim, vira um alimento que ele acaba sendo um alimento, não sei se de status é a palavra certa, mas que as pessoas vão falar assim, puxa, que ele está consumindo, como que eu não estou consumindo, né? Então, a gente vai ter que tirar esse preconceito, né, de um período que não foi tão interessante, para um período de abundância que nós estamos agora. E eu vou te falar uma coisa importante para vocês. Esse alimento que era de um período de carência, né, porque não tinha água, é o alimento que vai ser o futuro alimento da maioria da sociedade mundial. Por quê? Se o que mais os cientistas discutem, que num futuro, não sei daqui quanto tempo, a carência vai ser a água, vocês imaginam que esse alimento que sobrevive um ano praticamente sem água, pode ser a solução de alimentação para o mundo, né? Isso não é maravilhoso? Então a gente tem que se empoderar mesmo. Utilizar talos e folhas em tudo. Lógico que tem vários que eu não posso utilizar cru. Eu tenho que fazer algum tipo de preparação. De verdade, aqui na minha casa, o que é mais usual, né? Arroz. Não tem um arroz que sai de casa, praticamente todas as refeições, que não tem algum talo junto, picadinho lá, porque é fácil, né? Você pica o talinho, coloca. Gente, fica uma coisa bonita, um risoto, né? Se você pega assim, e você pode ter o hibisco, né? A vinagreira roxa, tal, ainda você coloca junto, fica um arroz diferente, com uma cor bonita, com um sabor mais pro vinagre, né? E esse vinagre, essa coisa mais ácida no estômago é importante para aumentar a digestão. As pessoas comem, muita gente fala assim, eu tô empachado, comi, tô empachado. Falta o quê? Falta eu ter essa acidez no estômago, não no meu sangue. O limão é um ótimo alimento ácido para o estômago, mas é extremamente alcalino lá para o meu sangue. Então, a gente tem que incorporar. E quantas receitas a gente não consegue fazer, né? Por que que a tapioca tem que ser só a tapioca, né? Com branca. Eu posso colocar várias outras coisas juntos, né? Nesse mix, cozinhei um pouquinho, eu dei um branqueamento e coloco naquela massa para bater e fazer coisas bem importantes. Então, assim, tem que utilizar todos os talos. E terminando, então, esse bloco de perguntas, a questão da CSA. A CSA, ela é exatamente uma organização que congrega os agricultores, que vem de um lado, o agricultor aqui, e do outro, nós não chamamos de consumidor, porque consumidor consome. Nós chamamos de coagricultores. É a sociedade civil que vai acolher um agricultor, a sua propriedade agrícola, né, o seu organismo agrícola, em todas as suas necessidades. Então, nós fazemos um planejamento anual de toda a necessidade financeira do agricultor, dos familiares que trabalham com ele, se for outra pessoa que trabalha junto também, todos os recursos humanos, materiais, sementes, mudas, é uma planilha bastante completa. A gente vê qual é a necessidade financeira daquele organismo agrícola para que o agricultor tenha todos os seus sonhos realizados e para que os seus filhos sintam orgulho de ser agricultor e queiram continuar a ser agricultor. Porque o perigo para a minha profissão
é em breve no Ter Jovens Mais no Campo. E aí, o que eu vou prescrever? De alimentos. A minha ferramenta de trabalho é alimentos. Então, o agricultor, ele tem sonhos? Tenho um sonho de ter a minha casa, o meu carro, uma escola particular para o meu filho, uma ciência médica. O que ele tem sonho? O nosso agricultor, o Marcelo, 15 anos como agricultor, nunca tirou umas férias. Ele tinha muita vontade de voltar para a terra natal dele, que ficava em Alagoas. Graças a esse acolhimento, esse apreço, essa sustentação financeira que você planeja, né? Qual é essa necessidade que o agricultor tem, todo o organismo agrícola, e qual é a produção dele, quanto que ele consegue cultivar de alimentos, quantas famílias ele consegue cultivar. Então, o meu agricultor, o Marcelo, ele nutre 350 famílias. É muito, é o maior CSA que tem no Brasil. 350 famílias são muitas famílias, mas a propriedade dele é grande, são 12 familiares que trabalham com ele, mas a gente tem CSAs que tem 20 famílias. O agricultor consegue sustentar 20 famílias, 30, 50, 60. Eu não sei a do João Bosco, né? O Nivana, que é uma CSA super gracinha, quantas famílias que está nutrindo agora. Mas é isso. Eu sou coagricultora e o meu papel é ajudar no financiamento dessa produção por um ano. Não é assim, esse mês eu pago e o mês que vem eu não pago. No início, muitos falavam assim, eu sempre fiz parte, né, do grupo de voluntários de estar no dia da entrega. Valéria, agora é dezembro e janeiro, eu vou viajar e aí eu não vou querer a minha cota, eu vou suspender o pagamento. Eu falo, não, você não entendeu a filosofia do CSA. O CSA são 12 meses, aliás, devia ser 13, né? Porque o agricultor, ele planeja o plantio pensando em você e ele precisa comer também em dezembro e janeiro. Então, são 12 meses de pagamento no valor daquela cota, que no outro ano, nossa, em maio, tem uma assembleia com todas as pessoas que participam daquela CSA. A gente apresenta a necessidade de uma mudança financeira para o próximo ciclo de um ano. E caso tenha intempéries, como teve, né, o ano retrasado, eu me lembro muito bem, uma seca enorme em São Paulo, e assim, tinha que ter um outro método deles conseguirem, e até mais sustentável, de fazer irrigação, que era por aspersão, e o gotejamento é muito mais sustentável. Só que custa um dinheiro para ter esse gotejamento. Então, tem momentos que esses coagricultores vão fazer uma assembleia para ter a necessidade de uma implementação, ou de um mini trator, o que for, e a gente vai fazer o rateio dessa quantidade para que o agricultor se preocupe exatamente em estar produzindo com tranquilidade. Eu gosto de feiras agroecológicas, eu gosto e estimulo muito, mas entre uma feira agroecológica e ter um CSA, é muito mais seguro para o agricultor ter o CSA. Porque se ele vai num sábado para a feira que ele está lá, que é o dia do cronograma da feira dele, chove, se aconteceu qualquer coisa, as pessoas não vão para a feira comprar. E aí, como que a pessoa volta e planta o alface ou qualquer verdura? Não tem como plantar, então você não tem uma segurança financeira. O CSA ele tem no Brasil inteiro. Quem tiver interesse pode entrar no site da CSA Brasil e ver qual iniciativa tem na sua região. Agora, eu tenho muito orgulho de ter uma nutricionista, que é a Gisele Palavro, coordenando a CSA da Bahia. A Gisele, ela conseguiu, com aquele jeitinho, Gisele, de ser, levar 2 formações anuais de curso de formação de CSA, que aí pega toda a região Bahia, Norte e Nordeste, sendo que a gente só tem essa formação aqui em Botucatu 2 vezes por ano e 2 vezes por ano aí na Bahia, e uma delas o João Bosco fez o curso. Então, vocês podem entrar no csabrasil.org e saber o mais próximo de vocês. Falei bastante. Muito legal. E fica aí, gente, a dica. Eu acho que aí nós temos que pensar, enquanto CEPOC, Gessé, de organizarmos uma capacitação aqui para a Chapada Diamantina e organizarmos aqui uma CSA, né? Porque nós temos aqui muitos agricultores que poderiam estar, né, nesse trabalho conjunto aí.
Algumas pessoas estão nos perguntando sobre livros de receitas, sobre receitas. A semana que vem, nesse mesmo bate-canal da TV UNEB, né, nós vamos ter aqui uma live sobre as receitas. Mas se vocês quiserem também falar, porque eu acho que Valéria deu tantas dicas aí dos arrozes que eu já fiquei pensando, sair daqui correndo para minha horta, buscar um bocado de coisa e botar ali no meu arroz, né? Então, mas se vocês quiserem falar um pouquinho sobre essas receitas, eu acho que é bacana, mas lembrando que semana que vem nós vamos estar tratando exclusivamente das receitas. E aí eu queria aproveitar também, porque eu vi que tem duas grandes amigas queridas, né? Que é a Rose, lá de Feira de Santana. Rose, estou aqui morrendo de saudade das suas comidinhas maravilhosas quando você chega aqui em casa, e essa pandemia está nos deixando longe, né? Você e Martin aqui, a gente fazendo nossos carnavais, e a Neide também, que trabalha muito com artesanato, né, natural, que faz coisas lindas. E ela comenta uma coisa interessante, né? Para os agricultores, e você trouxe a questão do Marcelo, né? Os matos de comer estão muito ligados à miséria, né? Então, essa é uma questão que eu acho que a gente tem que essas conversas com os agricultores, e aí chama atenção para os ACRs, dessa importância de conversarmos bastante com os agricultores e observarmos nas suas roças, né, o que eles têm que é comestível, que está ali, e que, né, tem essa questão da nutrição. E me lembrei também, Valéria, gostaria que você falasse um pouco, já são 11h40, 12 horas a gente encerra a nossa live, mas antes de fazer a rodada final, eu me lembro de um médico naturalista que tinha em Salvador, né, Dr. Fernando Reusel, e ele dizia para mim assim: Brígida, plante alho orgânico, porque o grande problema nosso, enquanto médico, é indicar produtos, né, da alimentação, e a sopa disso, a sopa daquilo, e use bastante alho, inclusive para substituir o sal, né? E aí eu fui entender por que a gente usa tanto sal com alho e tal. Mas eu não encontro alho orgânico, então está ficando muito difícil eu divulgar para as pessoas: compre alho orgânico. Se ele chega na feira e não encontra, e eu já plantei durante um tempo, foi muito bom. Eu queria que você falasse um pouco também, você e o Det também, dessa importância do produto orgânico, né? Eu acho que a gente tem que reforçar essa importância, porque às vezes também os nossos agricultores, eles estão próximos de lojas de revendas de produtos químicos, e que às vezes tem até um agrônomo lá e diz: não, você pode usar isso aqui, você pode usar aquilo ali, e às vezes a gente acaba entrando nessa onda de comprar, e eu tenho visto muito uso do que é chamado aqui na nossa região de mata-mato, né, que é o Roundup, né, e que a gente sabe desse problema seríssimo que é o Roundup, mas ele economiza esse meu esforço, ele economiza esse meu trabalho, então eu queria que você trouxesse um pouco essa importância do produto orgânico. Acho que a gente deve até falar pouquinho desses venenos, mas falar mais da importância do produto orgânico. Ildete, vocês lá na sua aldeia, vocês não usam nenhum veneno, né? Como que é? Conta pra gente. Bom, o produto orgânico, a gente sabe que ele requer a questão do selo e tudo para dizer que ele é orgânico. A gente trabalha com os produtos naturais. Muita gente hoje já conhece também com um termo novo, que é a agroecologia.
mas o povo nosso o tempo todo sabe e produz de forma natural, usando tudo que tem ali na natureza, deixando se entrosar uma planta com a outra para que ela desenvolva de forma naturalmente. A adubação através de compostagem, a gente não conhece, eu não conheço nenhum veneno, nem sei nome de nenhum agrotóxico, né? Assim que o povo conhece. Eu não conheço nenhum, para falar a verdade, eu não sei nem como que se usa, nem nome, nem potencial de maldade, vamos dizer assim, para a nossa saúde. Realmente eu não conheço, a gente não usa. Eu tenho, agora há pouco, eu fiz uma mandala, onde no centro eu coloquei ervas e fora eu coloquei verduras e legumes, mas também tudo com composto e justamente uma planta dessa vai estar fazendo esse processo que o veneno faria, que é de expulsar algum inseto que vier, ou até mesmo de alguma outra, de estar adubando, igual o feijão verde, muita gente conhece como feijão de cobra, ele faz esse processo de ajudar, de adubação, na plantação. Então, eu não tenho a necessidade de usar veneno, como a gente usa para as pragas, as caudas, que a gente aprendeu a fazer por lá mesmo, com o pessoal mais vividos que a gente. Então, eu não conheço esse processo de uso do veneno. Que linda, que linda. Isso aí, Odete. Então, vamos lá. Rapidinho, só como você pediu, Brígida, eu não vou falar dos agrotóxicos, dos efeitos todos que tem, porque daria aí uma... E todo mundo fica só falando do lado que ele mata, tal, e acaba com essa da gente, mas vamos falar o lado bom depois das outras coisas. Mas quando você fala do mata-mata, eu tenho que falar rapidamente. O mata-mata, ele é glifosato. E o glifosato, ele acaba com a minha microbiota intestinal. O glifosato, ele nutre as más bactérias intestinais, causando tudo que eu já falei para vocês nessa live, resumidamente. Além disso, o glifosato, ele inativa uma enzima hepática de detoxificação. Eu tenho que ter no meu fígado a limpeza, né? De tudo que eu inspiro, que eu como, tudo que for coisa que tenha toxicidade, toxinas, o meu fígado é capaz de limpar. O glifosato vai lá e inibe a enzima de limpeza do meu organismo. Então, glifosato, não. Literalmente, não. Você pode ter um ambiente maravilhoso, bem agroecológico, deixando as plantas crescer. E aí, se você tiver o equilíbrio dessas plantas, como o Odete colocou, vai ficar tudo muito lindo, as mandalas maravilhosas. E é isso, tá? Mas fica para uma outra live, as outras discussões. Aí você me remete, quando você fala do alho, né, do Dr. Fernando, o alho é um dos alimentos muito, mas muito importante. Nesse momento, então, alho e cebola é fundamental, porque o alho e cebola, ele é riquíssimo numa substância que tem até um nome meio científico, eu falo rapidamente, porque às vezes tem nutricionistas, médicos acompanhando, mas guardem a siglinha, né? Mas esses alimentos, eles são riquíssimos em N-acetilcisteína, no NAC, que é o nutriente mais importante para aumentar a minha defesa imunológica. Então, o N-acetilcisteína, o NAC, é a primeira tem até meta-análise, os trabalhos na área médica, nessa questão do Covid-19, tudo em torno do NAC. E muitas vezes suplementando, mas a gente tem o alho e cebola para estar fazendo isso. Aí você me remete na questão do alho para uma pessoa, na verdade, é um ser humano, que é uma agricultora, que eu tenho muita identificação espiritual, que vocês, com certeza, podem conhecê-la, quem é da Bahia, que é uma agricultora chamada Paula, que ela é de IDC, e que eu tive o prazer, né, de ser apresentada pela Tainá e pela Vera Lúcia, né, do Vivo Grão. A gente fez uma viagem lá fantástica para IDC. E a Paula, que inclusive ela faz toda essa certificação participativa, sem ter que ter aquelas associações que
pedem para o agricultor um valor assim que é proibitivo para ter a certificadora lá, orgânica, elas fazem a certificação participativa, né, Raízes do Sertão, maravilhoso trabalho. A Paula, ela produz um alho ancestral, eu coloco. Ela produz um alho que veio do bisavô, tataravô, que veio de várias e várias gerações, que é um alho que é até difícil da gente descascar o alho. Ele fica bem juntinho, assim, difícil de descascar. Mas ela preserva essa cultura, né, de cultivar, de cultuar mesmo esse alimento, e oferecendo nas feiras agroecológicas que ela participa. E a Paula, né, a Paulinha, ela foi evoluindo, ela construiu na casa dela uma agroindústria que ficou uma graça, super profissional, uma mulher batalhadora. E agora ela tem, inclusive, um tempero de alho funcional e que ela vai trocando comigo ideias, eu vou fazendo os cálculos com ela. E aí está tendo uma geração de renda bastante interessante. Então, a gente pode entrar em contato com a Paula, né, e Irecê, para ver como que consegue socializar mais com os agricultores essa questão desse plantio de alho orgânico, um alho ancestral, e que realmente é fantástico para essa questão da nossa imunidade. Fantástico. Ildete, quer comentar mais alguma coisa? Quer... Não, vamos passar, então, para as nossas considerações finais, e aí eu passo a palavra primeiro ao Gessé, depois volto a Ildete, e terminou com a Valéria, e a gente encerra, tá bom? Temos aí 10 minutinhos para fazermos isso. Tentar ser breve aqui. Quando você falou do alho, Brígida, eu lembrei logo da Paula, né? Nós tivemos o prazer de fazer uma oficina de capacitação aí com os nossos ACRs lá dentro do quintal, né? Literalmente no quintal, que a associação dela chama o quintal. E aí comíamos ali no entorno ali da agroindústria, e foi lá naquele evento da Paula, lá nos Raízes do Sertão, que eu conheci a Valéria, lá fizemos a oficina juntos, lá em São Gabriel. Então, tem um alho lá, nós tivemos o prazer, né, Thaisa, de ir nessa... A Thaisa não foi, né, Thaisa? Infelizmente. Nessa produção de alho, nós fomos lá e fizemos 2 dias lá de oficina com os nossos ACR, e lá é fantástico mesmo. Estou tentando convencê-la a participar de uma live com a gente aqui, mas ela é muito atarefada, ainda está dura na queda de participar com uma live aqui. Mas só para concluir, agradecer a Valéria, eu fiquei assim, de início, será que ela viria? E falei com a Jainê, pronto, aí abriu as portas, e foi assim, um êxtase, né, tê-la aqui. Você falava aí, a gente ia, né, materializando as coisas aqui. Eu lembro que meu avô falava que numa grande seca que ele passou, meu avô faleceu com 98 anos, e ele falava que teve uma seca tão grande que teve que comer broto de licuri, né? Da palmeira licuri. Aí eu falei, você estava comendo palmito e aí estava achando ruim, né? O broto do licuri, ele é o palmito do licuri que eles comiam, e eles associavam isso a uma coisa ruim, né? Enquanto a gente vai lá comer o palmito de Jussara e de outros palmitos, pagando tão caro. Mas ele tinha essa memória ruim, né? Na minha região também não tem hábito de Jacobina de comer palma. Outro dia a gente estava na capacitação, tá tão seco que a população está comendo palma. Aqui na Chapada, comer palma é diário, né? É cotidiano comer palma aqui. O godó, que você falou da banana verde, é comida de garimpeiro, né? É maravilhoso o godó de banana verde. Então, são essas coisas que a gente tem que trabalhar para superar esse preconceito, né? Dessas plantas que são tão nutritivas, e a gente deixa de comer, né? Muitos dos nossos agricultores, é ruim falar isso, mas é fato, vende a sua galinha caipira, o seu ovo caipira para comprar macarrão, para comprar ovo de granja, o frango de granja, e a gente tem que trabalhar essas coisas, e é um desafio para nós da ATER, né? Com relação ao que Brígida falou do CSA, Brígida, a gente conhece aí há mais ou menos uns 20 anos, né? E tudo que Brígida coloca a mão aí, a tendência é
dar certo. E aí, quando você falou do CSA, aqui em Iraquara nós tivemos uma experiência com a cooperativa de consumidores do Alcântara Dourado, se não me engano, lá do Capão, e os agricultores de Iraquara, que pode ser um embrião, né, para uma cooperativa de consumidores, como você falou, mas pode ser um embrião para uma CSA. Agradecer aí a participação de todos, da Ildete, obrigado, Ildete, Thaisa, Valéria, Brígida aí também, e todos os ACRs que estão aí participando, e todos que compareceram essa live. Só fazendo uma correçãozinha, Brígida, na nossa agenda aí, a próxima semana é a Jainei, e na outra, que será a de receitas, né? Então, tende a ser na próxima, de hoje a 15, a de receitas. E até a próxima semana aí. Muito obrigado. Você não quer? O áudio está fechado, Brisa. Entra de novo e já faz suas. Thaisa e Ildete. Pronto, vou falar de novo aqui, que eu estou feliz demais. Rapidinho para mim passar. Feliz demais em ter participado aqui e aprendido demais com vocês. Valéria e Ildete, repetindo aqui de novo. Porque, assim, são conhecimentos que, às vezes, eu sou da roça, estou na roça, mas, às vezes, eu não vejo o alimento que está ali, né, uma punk, como o alimento mesmo, sabe? Então, assim, é bom a gente estar tendo esse diálogo, assim como eu, que não tenho tanto esse conhecimento, estou tendo agora, muitas pessoas que estão assistindo, com certeza vão aprender, aprenderam, né, algumas dessas dicas que a Valéria passou, que a lista, por exemplo, que o Beth falou aqui, que muita gente tem em casa, mas não sabe que pode consumir, né? Então, assim, obrigada mesmo por essa oportunidade, parabéns a todos vocês envolvidos aqui nesse diálogo importantíssimo, nesse conhecimento passado que é necessário, principalmente para esses tempos, né? Que estamos falando de saúde, estamos falando nessa pandemia toda e as pessoas às vezes, vai faltar o que comer. Não vai faltar. Se a gente ter esse conhecimento que aquilo ali é um alimento saudável, nutritivo, né? Então é isso, agradecer mesmo e é isso. Eu quero agradecer a todos, as companheiras e companheiros de live e pedir desculpa se eu deixei a desejar alguma coisa, algo que eu deixei de falar ou não. Eu tenho esse jeito de falar menos e, assim, agradecer o convite também, foi muito importante, até porque, assim, foi um tema que foi tratado, que está sendo tratado, que a gente nunca vê ele sendo tratado, ser debatido, e que é muito importante para nós, para nos empoderar, a ponto de a gente vir aqui hoje e falar. Talvez, eu conversando com o Thaís aqui há pouco, talvez 15 anos atrás eu não teria a coragem de estar aqui participando, eu não estaria empoderada a ponto de dizer que eu trabalho, que eu me alimento com todas essas alimentações que eu passei, com todos esses matos de comer que eu passei. Talvez se você convidasse minha mãe ou alguém assim para vir, elas não viriam, porque é como aquilo que Jessé falou, remete muito à questão do preconceito do passado, que muitos se alimentavam por necessidade mesmo dessas alimentações. Hoje já tem outras coisas que pode estar agregando isso, mas que a gente não deixa, porque faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura, e estamos aqui para continuar dessa forma, comendo as nossas folhas de mato, nos nutrindo e levando a nossa vida mais saudável. Tenham um bom dia e muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco esse tempo todo. Obrigada, Ildete. Valéria, suas considerações. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês e principalmente com você, Ildete, porque você falou muito, muito bem, tocou o coração da gente, sabe? Às vezes não adianta falar muito, é um pouco que direto. Mas você falou extremamente o que a gente precisaria ouvir
mas você faz, né? Porque a hora que você listou aqui, que eu fui anotando tudo que você utiliza, você tem uma diversidade alimentar, né? Que é de encantar. Então, você preserva o nosso patrimônio imaterial, sabe? Então, o teu valor, menina, e da tua comunidade é ímpar. Gratidão eterna, viu? Eu tenho só que agradecer, né? Agradecer vocês que organizaram essa live, agradecer o Bahia Produtiva, que proporcionou um edital, que eles acolheram o projeto da VP para fazer esse trabalho, né? E isso, para mim, era um presente. É um presente. Eu sempre tive um sonho na minha vida de mostrar que é possível, né? O nutricionista diminuir a fome do nosso país. Eu entrei na faculdade em 80, porque eu queria, como nutricionista, diminuir a fome do meu país. E aí eu fui muito desencorajada pelos meus professores, sabe? Falando que era uma questão mais política, de governo, de um monte de coisa. E eu fui meio que contaminada por isso. E segui um caminho totalmente diferente da nutrição que eu queria. E eu consegui resgatar essa minha história, por incrível que pareça, quando eu mudei aqui para Bauru, que eu falei, chega de só eu ajudar com dinheiro as comunidades mais carentes, eu quero levar a nutrição funcional e mostrar que isso é possível para todos. E quando eu cheguei na favela, né, eu disse favela, agora é comunidade, que a gente tem que falar o nome correto, que é uma comunidade quilombola, aquele pessoal tão, assim, com tantos sinais e sintomas, aquele ambiente todinho cheio de pacotinho de salgadinho, de refrigerante. Falei, meu Deus, por onde que eu começo? Por onde que a gente começou? Plantando alimento orgânico. Hoje a agricultura lá é biodinâmica, a gente teve um curso de biodinâmica dentro da comunidade, e reconhecendo as punk, que eu não conhecia punk, sabia o que era, imagina, eu nunca tinha ouvido falar. Que aí chega uma obra na minha mão, que é uma Bíblia, uma preciosidade, um livro do Valdeli Knupp, punk, plantas de alimentação convencional. Eu falei, gente, nunca ouvi falar nisso, o que é isso? Você pega lá que ele identifica mais de 330 espécies no Brasil, a coisa mais linda do mundo. E aí eu fiz a comunidade, dei 3 livros para a comunidade rodar tudo e identificar o que tinha. Naquela comunidade tinha 45 alimentos que eles não consumiam. A Hora Pronobis, riquíssima em tudo isso, é cerca viva, tem um monte na comunidade aqui de Jardim Europa. E as mães, não brinca aí perto, porque você vai se machucar com espinho, não sei o quê. E era comida, tem um monte de criança com deficiência proteica, a comunidade lá embaixo, gente. Então, eu fico até muito emocionada, sabe, de saber que um edital que a VP ganhou para fazer esse trabalho e conhecer essas pessoas incríveis, porque esses treinamentos que a gente fez, o que vocês estão fazendo, vocês a TER, vocês a CR, o que vocês estão fazendo na ponta, gente, com certeza a gente vai resolver a fome nesse país. Então, eu tenho gratidão eterna por esse trabalho e por poder participar dessa live. Muito obrigada, viu, gente? De verdade. Falo o quê? Agradeço, né? E somos choronas. Descobri mais uma coisa em comum com a Valéria. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Linda essa live. O NEB, muito obrigada por podermos levar, né, essas informações aos mais distantes locais das nossas comunidades, porque em breve a gente pretende transformar essas lives em podcasts, porque aí fica fácil de baixar no celular e divulgar através dos telefones, né? E fazer com que chegue a cada um dos nossos beneficiários aí. Gessé, mais uma vez, muito obrigada, Ildete, Thaisa, Valéria, ao Daniel, a toda a equipe da UNEB que está aqui atrás nos bastidores, nos orientando, e mais uma vez ao campus, à direção do campus, a professora Gil, a professora Renata, ao Léo, a turma toda, Vinícius Morandi, a turma toda da UNEB, o meu muito obrigado por a gente ter essa oportunidade de saber que podemos acabar com a fome.
Isso aí. E a fome oculta, que é essa fome de micronutrientes e compostos bioativos. Estamos juntos nessa grande missão. Vamos juntas. Para todos vocês. Finalizando aqui, a gente fica mais um pouquinho, tá? Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.